Eu lerei para nós, na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 4, a partir do verso 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, como provou em Cristo Jesus, devemos nós também amar uns aos outros, do mesmo modo solidário, encarnado e sincero. Ninguém jamais viu a Deus, ninguém. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós aperfeiçoado. Porque minha maneira de me relacionar com Deus, na prática, é me relacionando com o próximo, amando-o. Quem ama Deus, ame a seu irmão. Porque o aperfeiçoamento do amor de Deus em mim só se dará pela troca, pelo encontro de amor, com toda a relatividade dele, entre mim e o meu irmão. Nisto conhecemos que permanecemos nele, permanecemos em Cristo, e que ele permanece em nós. E a prova disso, o penhor disso, como Paulo diz em Efésios capítulo 1, versos 12 e 13, é que ele nos deu do seu Espírito que habita em nós. É o que Paulo diz sobre a habitação do Espírito Santo. Cristo em nós, a esperança da glória. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo, diz o apóstolo João. Eu vi, eu peguei, eu apalpei, eu sou testemunha ocular dessa realidade absolutamente única. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E esse confessar não é um falar, não é uma adesão a um credo. Eu confesso que Jesus é o Filho de Deus se eu trato os meus irmãos como filhos de Deus. O contexto ensina isso. O contexto antecedente e o imediato também. A confissão sobre quem é Jesus para mim se faz na minha maneira de olhar o próximo. Ali eu demonstro quem Deus é para mim, quem Cristo é para mim. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, é o que Paulo diz em Romanos no capítulo 5. Ora, nós temos conhecido e temos crido neste amor. Deus é amor, é a natureza dele. Ele é amor. E aquele que permanece no amor, aquele que ama, que caminha no amor, que perdoa, que inclui, que é misericordioso, essa pessoa que anda assim, com doutrina ou sem doutrina, se ela anda assim, ela caminha no caminho, ela caminha no único dogma de Deus, que é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. E aquele que não tem nada a ver com Deus, ainda que tenha a boca cheia de doutrinas. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor de Deus, para que no dia do juízo, no dia da passagem, no dia da luz, no dia da verdade absoluta, nós tenhamos confiança total. Pois, segundo Ele é, nós, como discípulos, decidimos também viver segundo Ele neste mundo. Isso é o que nos dá o aperfeiçoamento do amor de Deus, é a obediência, é a prática, é sabendo como Jesus andou, eu andarei nele e me submeterei ao amor de Deus em fé. E a maneira de praticar esta fé é praticando graça e amor, misericórdia, verdade e justiça no trato humano e no cuidado da criação. No amor de Deus presente em mim, quando Ele está presente em mim, não existe mais medo. Não existe mais medo. Não existe mais medo.
Dia a dia o medo vai morrendo. Quais são os medos que me sobraram hoje, por exemplo? Eu não gostaria de ser jogado no meio do Oceano Pacífico, sem boia e abandonado, ao relento, à noite, sem chance de resgate. Uma experiência horrorosa de imaginar. Mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu tenho medo dessa possibilidade, se ela me fosse colocada, eu teria. Agora, se eu fosse jogado, como seria? Eu descansaria no amor de Deus, e acontecesse o que acontecesse, eu saberia que nada me separaria do amor de Deus, nem uma outra criatura tubarônica, nada. Nada pode me consumir. Meu corpo pode ser devorado, mas eu sou um ser que já estou guardado na eternidade. Quais os medos que me sobraram? Medo de homem, medo de guerra, medo de catástrofes, medo de doença? Não. Sinceramente, medo de doença nenhuma. Medo de homem nenhum. Medo do modo como eu possa vir a morrer? Não. Se eu vou morrer sem dor, com dor, subitamente, lentamente, como é que vai ser? Não. Tem certas coisas que eu não gostaria, tipo, não gostaria de ficar paralisado assistindo a vida, totalmente lúcido, sem poder dizer nada. Não gostaria. Mas se essa é a maneira que Deus decidir que eu glorificarei a Deus na minha morte, que assim seja. Porque o medo foi embora. Medo de morrer, gente, sinceramente. O diabo e tudo que é demônio sabe que eu não tenho um pingo de medo de morrer. O amor de Deus lançou fora o medo de mim. De homens, de demônios, de anjos. Não tenho medo de inferno, de juízo final. Já passei da morte para a vida. Por isso, pela misericórdia de Deus, eu estou livre de tormentos, dia a dia. Os meus tormentos não são tormentos. Eu passei uma noite um pouco atormentadinho. Uma dor danada nesse braço aqui, uma dor que já está há meses, uma bursite. Ontem à noite, meu Deus, quase me mata. Eu não dormi a noite inteira. Eu estou aqui meio drogado. Eu tive que tomar 2 remédios e um terceiro para aguentar a dor do braço, que estava insuportável. E mudei essa cadeira, a outra por essa, porque eu vi que essa me daria um pouco mais de conforto. E continua a doer. Desconfortos idiotas, tolos, meu Deus, todo mundo tem 1000 vezes piores. Podem acontecer para todos nós, mas e daí? Faz parte. Faz parte. Porque o tormento mesmo, que atormenta, é o que vem do medo. Medo de viver, medo de morrer, medo de crer, medo de amar, medo de confiar. Esses são os tormentos. Medo do juízo, medo do inferno, medo de Deus. Meu Deus, medo de Deus, vê se pode. Depois de Cristo, não há mais medo de nada mesmo. O tormento passa. Logo, todo aquele que tem medo, medo de morrer, medo de viver, medo de amar, medo de confiar, medo do juízo, medo do inferno, medo disso tudo, nunca foi aperfeiçoado no amor de Deus, nunca. É religioso, cheio de dogmas, de certezas doutrinárias idiotas, porque a única realidade que a fé quer operar no meu coração é a confiança que me faz viver para além de qualquer tormento ou perturbação. Como Jesus o tempo todo diz, não temais, não temais, tem de bom ânimo, não temais, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, não tenho medo da morte, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu não estou enganando ninguém. Se não fosse desse modo, eu teria dito a vocês, mas é assim.
E eu estou dizendo que eu estou indo preparar lugar, e quando eu for e preparar lugar, eu receberei cada um para mim mesmo. Além disso, eu habitarei vocês. E o apóstolo Paulo diz: o que me pode fazer o homem? Que medo eu terei do mortal, do braço do homem? De quê? De anjo, de principado, de potestade, de demônio, de casta, de Satanás, de criatura, de outra dimensão? De quê? Paulo diz: de nada. Não tem nada que me separe do amor dele por mim, da fidelidade dele para comigo. Eu confio nele, eu estou guardado. Guardado. Se cair aqui um raio na minha cabeça, se vocês me virem ser fulminado nesse instante, não aconteceu nada comigo. Nada comigo. Aconteceu com o meu corpo. Aconteceu com o casulo. Aconteceu com a carcaça. Eu sou inatingível, eu não sou esse corpo. Esse corpo é temporariamente habitado por mim. Eu sou um espírito marcado pela eternidade para a vida. Por isso, estou para além do tormento. E pela misericórdia de Deus, todo dia sou aperfeiçoado neste amor que me dá confiança, segurança e paz. Nós só amamos a Ele, hoje, eu pelo menos, todo e qualquer amorzinho que no meu coração vá na direção dele, só vem porque Ele me amou primeiro, porque Ele me engravidou, porque Ele me provocou, porque Ele me constrangeu. Se alguém, todavia, disser: eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, quiser o mal do seu irmão, não quiser nem olhar para o seu irmão, esse cara é mentiroso. Esse amor dele por Deus é falácia, é mentira, é blasfêmia. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, e que foi feito à imagem e semelhança de Deus, apesar de todas as contradições dele, que carrega sobre si o mandamento de Deus no meu coração em favor dele, que diz que eu o ame, mesmo que ele não me ame, mesmo que ele me odeie. Alguém que não carregue dentro de si esse amor de Deus que se manifesta pelo amor aos irmãos e nunca pelo ódio. Esse aí que assim não seja é mentiroso, e esse que assim seja conhece a Deus. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É balela. Ama só um conceito, mas não ama a pessoa de Deus. A pessoa de Deus só me é possível ser visceralmente amada na minha entrega de amor ao meu irmão, com tudo que amor significa. E amor não é romance pelo irmão. É verdade, justiça, trato, sinceridade, pertinência dadivosa no vínculo com ele. Ora, nós temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ame a Deus, ame também a seu irmão. Porque aquele que aprende a amar e vive na vereda do amor, esse aí venceu todo medo, vencerá todo tormento, andará desassombrado. Esse que ama e confia no amor de Deus por ele e pratica a certeza do amor de Deus por ele no amor ao próximo, com as diversas formas de amar, com a sabedoria de cada forma de amar, esse anda sem tormento, esse anda sem medo, esse está pronto para viver, esse está pronto para morrer. Esse é o cara que está andando sem pânico, sem aflição. Esse é o sujeito que fica de olho aberto vendo um meteoro vir na cara dele e vê a beleza da luz até o fim, não se esconde, não vai para buraco nenhum, porque sabe que nada pode destruí-lo. No máximo, ele vai virar um vapor de matéria fisicamente, mas o corpo dele o espírito dele foi catapultado para uma glória indizível. Aquele que conhece o amor de Deus nunca vai ficar sabendo que morreu. É tudo simples.